saíram as páginas e os textos traduzidos do capítulo 1115 de One Piece, e eu estou aqui para narrar tudo o que aconteceu para vocês. Mas antes, já aproveita para deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. Agora vem comigo. Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E hoje eu tô trazendo um formato novo aqui para poder fazer com que esse vídeo fique um pouco mais interessante. E comigo aparecendo na tela, eu posso conseguir colocar algumas imagens do mangá para você entender melhor, passo a passo, o que está acontecendo. E lógico, como aqui é sem nenhum tipo de enrolação, então bora logo para o vídeo. O título do capítulo 1115 de One Piece é Fragmentos de Continentes. Na primeira página vemos a capa, e nela continua a história de capa de Yamato. Podemos ver a seguinte frase escrita: Peregrinação substituta da colheita dourada do Oni, Yamato volume 5. Estou recebendo marmitas bento de Hiyori e de Otoko. Na imagem, Yamato está sorrindo, enquanto vê Hiyori e Otoko preparando um bento para sua jornada por Wano. Na página 2, o capítulo começa onde o anterior terminou. Na nota inicial do editor, vemos a seguinte frase: a onda de choque também é sentida neste país. Vemos mais reações sobre as palavras de Vegapunk em todo o mundo. No país de Wano, vemos que a bandeira dos chapéus de palha está perto do castelo. As pessoas estão ouvindo a mensagem de Vegapunk com o Dendemushi do antigo Orochi. É inacreditável que possamos receber transmissões do mundo exterior. Kiemon então responde: parece que Orochi mandou instalar isso no castelo de Gozaru. Momonosuke volta a falar: então Joy Boy era um pirata? Igualzinho ao Luffy? Kiemon então responde: você conhece esse nome, meu senhor? Parando para analisar um pouco, eu acabei percebendo que nesse momento Yamato não se encontrava junto com Kiemon e Momonosuke nesse mesmo lugar. Então das duas uma: ou ela já partiu para sua jornada, ou então isso está acontecendo no exato momento em que ela está junto com Hiyori e com Otoko. A cena muda para a base G4 da Marinha, filial da prisão, onde vemos que Demaru Black e sua tripulação também estão ouvindo a mensagem de Vegapunk. Eles agora estão fazendo cosplay dos piratas do Kid. O falso killer diz: Joy Boy, ele é mais forte que nosso capitão? O que você acha, Capitão Kid? O falso Kid então responde: tá me perguntando isso? O falso Hatch diz: é assim que se fala, Capitão Kid? Que magnânimo! E o falso Kid volta a dizer: Joy Boy é obviamente mais fraco que eu. Um outro falso companheiro da equipe deles então diz: é Boy, capitão! E aqui temos dois pontos para esclarecer. Reparem que Oda gosta de criar hype com pequenos detalhes. A gente tinha até mesmo esquecido já do que tinha acontecido com Kid. E ele trazendo esses piratas agora, ele consegue fazer com que a gente volte a mencionar e se perguntar: será que Kid está vivo ou não? Ou como uma coisa bem simples faz você voltar um hype em um personagem que já estava apagado há bastante tempo. O outro ponto que eu queria esclarecer é que a partir de agora as cenas vão ficar bastante confusas, porque além de vir a mensagem do Dr. Vegapunk, fica aparecendo a reação de vários personagens. Então, para facilitar o entendimento, de acordo com as páginas, eu vou separar as falas de Vegapunk e depois vou trazer as reações dos personagens, justamente porque isso vai facilitar bastante e não vai deixar a gente confuso com cada cena. Entre as páginas 3 e 4, a transmissão de Vegapunk continua, enquanto vemos que Luffy, Dory e Brog ainda estão fugindo de Warkuri. Vegapunk então começa a falar: eu só li os poneglyphos, mas o que aprendi com eles foi o registro de uma batalha inacreditável em uma escala enorme. O inimigo de Joy Boy é o atual governo mundial. Bem, para ser exato, é uma forma anterior do governo mundial, antes de ser estabelecido. Foi a cooperação temporária de 20 reis que formaram um exército da aliança. Você pode dizer que Joy Boy era tão forte que eles precisavam fazer isso. E como não sabemos a causa da guerra, não podemos dizer quem é justo e quem é mau. Vamos apenas dizer que foi um choque de duas ideologias. Eu mencionei recentemente, mas não sabemos muito sobre o reino onde Joy Boy nasceu há 900 anos. O marinheiro fica confuso e fala: então isso significa que nós somos... Enquanto isso, o outro diz: bom, isso faz sentido, já que ele era um pirata. E vemos o Warkuri apenas falando o nome de Vegapunk.
Bom, de acordo com as informações aí agora, a maioria das pessoas acabaram acertando essa teoria de que Joy Boy foi o cara que tinha enfrentado os reis do século perdido. Porém, o ponto que eu achei mais interessante foi que ele sozinho, Vegapunk não mencionou outras pessoas, que ele sozinho era tão poderoso que precisou que outros 20 reis se juntassem para enfrentá-lo. E eu fico pensando, será que foi isso mesmo? Ou será que Joy Boy não teve ajuda? Sei lá, eu acredito que Zunisha, ou quem sabe, algum dos gigantes de antigamente, até mesmo aqueles gigantes ancestrais, que nem Oz, eu acredito que eles devem ter ajudado Joy Boy, mas a gente não tem certeza. Contudo, fica claro que Joy Boy, além de ser poderoso, provavelmente ele tinha uma equipe de pessoas que eram tão poderosas que chegava bem perto do seu nível. Na página 5, a mensagem de Vegapunk continua e ele diz: eu descobri que era um país incrível, com uma civilização avançada. As armas que existiam durante a guerra naquele século eram produtos que não podem ser replicados, nem mesmo com o nosso conhecimento atual, mesmo com o meu cérebro genial. O problema agora está lá, Lab Phase. Vemos então o som de alguém batendo na porta. Enquanto Vegapunk diz essas palavras, podemos ver uma imagem com silhueta de Joy Boy em uma forma que se parece muito com Luffy no Gear 50, e ele está em uma batalha contra seus inimigos. Além disso, no presente vemos também o Gorosei Marris emanando seu Haki do Rei dentro de Lab Phase para fazer alguns Dendemushi desmaiarem. Ou seja, se já foi mostrado o Gorosei Arcuri usando o Haki do Rei e agora o Gorosei Marris, provavelmente os outros Gorosei também devem ter essa habilidade. Agora, a questão é, ele está usando o seu Haki do Rei para fazer os Dendemushi desmaiar justamente porque ele quer acertar o Dendemushi de transmissão da mensagem de Vegapunk. Mas onde se encontra esse Dendemushi de transmissão? Eu fiquei pensando aqui e resta saber, será que ele tem um limite de distância? Será que ele tem que estar dentro de Punk Records? Será que ele tem que estar dentro de Egghead? Na minha mente veio o seguinte, se ele tiver que estar dentro de Egghead, ele poderia estar naquele túnel por onde Luffy e Bonnie tinham chegado dentro da ilha. Ou seja, por lá seria muito difícil de encontrar aquele lugar, até porque poucas pessoas sabem daquela entrada. Bonnie era uma das poucas que sabia justamente porque ela já tinha ido para lá junto com o seu pai. Na página 6, a cena muda para o país de Zou e vemos Carrot usando uma roupa nova. E ao seu lado se encontram alguns Minks e Wanda, e eles estão escutando a mensagem de Vegapunk. Aparentemente, Zunisha também está ouvindo. Carrot apenas diz, incrível! A cena corta para os piratas Fox e eles estão ouvindo Vegapunk em um pequeno barco surrado. A maior parte da tripulação se foi, pois só vemos Fox, que agora está com bigode e cavanhaque. Com ele se encontra Borscht e Hamburgo. Todos eles têm alguns curativos e feridas. Provavelmente participaram de alguma batalha parecida com aquela que ele fez contra Luffy. Ei, fi. O que diabos eles estão fazendo? Aquele maldito amendoim, agora ele só está sendo um idiota arrogante. Borscht o interrompe e diz, ei, chefinho, esquece isso, eu tô com fome. E Hamburgo apenas dá risada. De volta a Egghead, vemos Edson conversando com Stussy via Dendemushi. E ele então diz, Stussy, sou eu, Edson. Libere a barreira e escape. Stussy então responde, o quê? Eu não posso. Se algo acontecer com o bando do Chapéu de Palha antes que eles zarpem. Edson então volta a dizer, falando honestamente, a barreira é inútil agora. Não com aqueles caras que podem facilmente passar por ela. Eu esgotei todos os meios para permitir que a tripulação do Chapéu de Palha escape. Conhecendo-os, de alguma forma eles conseguem fazer o resto. A cena corta para o grupo de Nami e ela está conversando com Jinbei via Dendemushi também. Então Nami diz, ei Jinbei, onde você está? Jinbei está carregando Zoro e responde, me desculpe, estamos quase lá. Zoro então fala, você não tem nada para se desculpar, Jinbei. Nami interrompe dizendo, você disse alguma coisa, Zoro? Eu vou te dar uma surra mais tarde quando você chegar aqui. Na página 7, Nami continua falando, depressa, navios inimigos estão começando a se reunir aqui na costa nordeste. Mesmo que possamos pousar no mar, não vai adiantar nada se formos alvo de uma ofensiva total. De volta a Stussy, podemos ver que ela está ao lado de Kako e parece estar muito triste, enquanto conversa com Edson. Stussy então diz, ainda bem, se eu não puder ajudá-los a escapar, Estela vai me odiar. Edson responde, isso não é verdade, apresse-se e saia daí. Stussy então volta a falar, mas eu estou muito confusa. Edson então responde, o quê? E Stussy diz,
Agora que Estela se foi, não sei a quem devo dedicar minha vida. Na página 8, o Gorosei Vinasujuro se liberta dos gigantes e ataca Bonnie. Para quem não se lembra, esse é aquele exato momento que Bonnie tinha ficado gigante para atacar o Gorosei careca, mas parece que não deu certo. Bonnie então diz: não deixem ele usar a espada, esse velhote corta qualquer coisa. Vinasujuro então pensa: eu detecto presença de vida. Vinasujuro nota Bonnie indo em sua direção no ar e dispara um ataque de sua espada. Frank vê aquilo e grita: ei, cuidado, Bonnie! Bonnie grita de medo e diz: eu não consigo manter a minha forma futura. Na página 9 vemos que Bonnie volta para sua forma de criança e Frank consegue saltar no ar para agarrá-la e tirar da frente do golpe de Vinasujuro. O ataque do Gorosei corta facilmente a figura de proa do navio de Elbaf. A cena volta para a mensagem de Vegapunk e ele diz: o século vazio terminou com a derrota de Joy Boy. Vinasujuro então diz: por quanto tempo você pretende continuar falando, Vegapunk? Dessa forma, ele sai correndo do local da batalha. Enquanto isso, Oimo grita: ei, velhote, onde você está indo? Nas páginas 10 e 11, Vinasujuro fala: essas presenças de vida estão ficando irritantes. Ele então usa sua espada para cortar a nuvem de Lab Phase junto com boa parte de Punk Records ao meio, do mesmo jeito que Lau cortou o laboratório e a montanha em Punk Hazard. Os serafins ainda em suas bolhas e os agentes da Cyberpool acabam caindo em direção ao chão. Vegapunk continua sua mensagem falando a respeito da derrota de Joy Boy. Assim ele diz: com a morte dele, cicatrizes enormes e irreversíveis da guerra deixaram sua marca. Nas páginas 12 e 13, Vegapunk continua: todos viajam por esse mundo de ilha em ilha. A viagem é perigosa e muitas pessoas passam a vida conhecendo apenas a própria cultura. Em outro local vemos alguns cidadãos falando: ele só está dizendo que já sabemos. Ele só está dizendo que o mar é perigoso. Vegapunk continua: essa norma que temos agora não existia no mundo há 1000 anos atrás. Devido ao cataclisma que aconteceu no século perdido, o mundo já esteve submerso. Agora estamos vivendo em cima dos fragmentos dos continentes do passado. O mundo de 1000 anos atrás é agora uma sombra de sua forma original que afundou no fundo do mar. Enquanto Vegapunk fala, vemos outra página dupla épica mostrando ruínas de cidades no fundo do mar. Além disso, é mostrado a vila Shimotsuki de Zoro, onde Koshiro está ouvindo Vegapunk enquanto as crianças treinam. No reino de Kamabaka, os revolucionários também escutam a mensagem de Vegapunk. Entre eles, aparecem Dragon, Sabo e Ivankov. Então galera, eu não sei qual é o motivo de Oda estar trazendo a reação de várias pessoas no mundo todo, até porque isso seria apenas encheção de saco. A não ser que ele esteja preparando o terreno para criar uma grande guerra entre o mundo todo e o governo mundial. Por causa disso eu comecei a pensar, será que os Gorosei, os Cavaleiros Sagrados e Musama não são seres de outro planeta? Talvez por isso eles estejam tentando fazer o mundo afundar no mar, justamente para que eles possam trazer a sua raça para colonizar o planeta Terra. Eu sei que essa é uma teoria muito bizarra, eu acredito que talvez nem aconteça, talvez nem deva acontecer, mas ainda assim, se você parar para pensar com relação ao paralelo do nome de cada um dos Gorosei sendo relacionado a um planeta, além também de que a gente viu Enel na Lua, com aquelas figuras, aquelas imagens que apareceram, fazendo uma referência ao que está acontecendo agora em Egghead, sendo até mesmo mostrado Mother Flame parecido com um dos quadros que Enel tinha visto, então pode ser que essa teoria passe a fazer um pouco mais de sentido. Na página 14 continua mostrando a reação das pessoas. Os cidadãos na vila Kokoyashi falam: essa é uma história inacreditável. Gen então diz: ei, para onde você vai, Nojiko? O mundo pode estar em crise. E Nojiko responde: me conte o resto depois, vou dar uma olhada no campo de tangerinas. A mensagem de Vegapunk então continua: não temos como saber como era o mundo no passado distante. Só podemos concluir que muitos continentes existiram. Se o mundo permanecesse inalterado no passado, seria impossível apagar 100 anos de história da memória do mundo. Mas de alguma forma, isso faz sentido. O aumento do nível do mar em apenas 100 anos é, na verdade, de 200 metros. Os marinheiros se espantam e começam a gritar: o quê? 200 metros?
Na página 15, os marinheiros continuam. Só este navio de guerra gigante tem 60 metros de altura. Com essa profundidade, o mundo inteiro vai desaparecer. Ei, enquanto todos vocês estão ouvindo isso, os agentes da Cyberpool e os Serafins caíram. Vamos resgatá-los! Então, como eu falei dos Serafins, eu fiquei pensando, se por um acaso os Gorosei conseguirem libertá-los, com relação a SB, quem teria a autoridade de comando maior? Seria os Gorosei ou seria a Bonnie? Afinal de contas, SB se parece bastante com Bartolomeu Kuma. E já que Vegapunk não queria que ela fosse atacada por um pacifista que se parecesse com seu pai, então faz sentido que ela possa controlar SB. Quem sabe assim SB escapa daquela bolha de Kairoseki e pode ajudar os Mugiwaras dando um tapinha no navio, fazendo com que ele voe para o mais longe possível daquele cerco que está rolando em Egghead. A cena corta para Monktal e um cidadão diz: Ei, você ouviu tudo isso? Ele ainda continua com as mentiras. Esse velho é engraçado. Não tem como isso ter acontecido. No reino Sakura, terra natal de Chopper, vemos Dalto falando: Será que algo assim é possível de acontecer? Kureha então responde: Hihihi, o mundo só fica cada vez mais interessante. Vemos também Miss Golden Week, Miss Merry Christmas e Miss Valentine na ilha onde está localizada o News Speed Café. Os cidadãos do lado de fora falam: Aquela montanha tem cerca de 200 metros de altura. O nível do mar subiu até essa altura. Isso é um inferno. Quantas pessoas morreram? Na página 16, a mensagem de Vegapunk continua. E ele diz: Vocês devem estar se perguntando por que o aumento do nível do mar aconteceu. É claro que é natural pensar que foi causado por um desastre natural e inesperado. Mas eu posso afirmar que isso foi um desastre causado pelo homem. Em outro lugar, vemos Morgan falando: Hey, isso é impossível! Na sede do World Economic Newspaper, Morgan não consegue acreditar nas palavras de Vegapunk e Vivi cobre a boca dele com sua mão para continuar ouvindo o que o doutor está falando. Vegapunk então continua: Climatologia, geologia, ciência ambiental, ciência atmosférica. Mesmo se você calcular isso com todos esses aspectos, não é um fenômeno que possa ocorrer em apenas 100 anos. Portanto, a causa é outra coisa. Quando notei o aumento global do nível do mar nos dados do passado, agora estou convencido. Na página 17, ele então finaliza sua frase: A causa e a existência das armas antigas usadas para fundar este mundo 800 anos atrás realmente existiram na realidade. Elas estavam esperando o momento de serem ativadas novamente. Isso significa que a grande guerra que aconteceu durante o século vazio ainda não acabou. Enquanto Vegapunk está falando essas palavras, a cena corta para Mary Joyce e podemos ver apenas a silhueta de Imu-sama, e ele está na sala das flores brincando com as borboletas. O capítulo termina com a cena focada no rosto de Imu-sama, porém, o seu rosto ainda está em formato de sombra. Na nota final do editor, podemos ver a seguinte frase: O gênio expõe a história. E que capítulo incrível! Por muito tempo a gente esperava ver alguma coisa sendo revelado sobre o século perdido. Que bom que o Dr. Vegapunk resolveu dar uma de fofoqueiro e contou logo pro mundo todo tudo o que ele descobriu a respeito daquela época. Eu acredito que quando os Mugiwaras chegarem em Laugh Tale, ainda vai ter muita coisa para ser revelado. Porém, só de a gente saber um pouco mais agora sobre a história de Joy Boy, acabou deixando esse capítulo muito mais interessante. Agora resta saber, será que nos próximos capítulos terá continuação a respeito da história de Joy Boy? Será que veremos mais coisas sobre o século perdido? Ou será que os Gorosei finalmente vai descobrir onde está o Dendemushi de transmissão para destruí-lo, assim acabando de vez com a mensagem de Vegapunk? Muitas perguntas e poucas respostas. O jeito agora é esperar até semana que vem, porque tem uma boa notícia. Afinal de contas, na próxima semana não haverá pausa e vai ter o capítulo normalmente. Contudo, por agora, isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.